que é SP? O equilíbrio é A2 que forma 2 mols de A. A constante desse equilíbrio, a constante Kc, vale 4. Primeiro erro desse exercício, ele designa a concentração, o Kc em mols por litro. Primeiro que ele fala mols, isso não se faz. Você escreve mol. Você fala mols, mas escreve mol, porque é a unidade da quantidade de matéria. E depois que ele dá uma unidade para Kc. E pede o grau de dissociação térmica. Ele não pede o Kc ele deu. O que é que você faz nesse exercício? Monta o quadro do equilíbrio. Quanto você tem da substância A2 no começo? Foi dado lá em cima, 1 mol da substância A2, foi dado o volume. E no quadro, você tem que trabalhar com o número de mols. Monta o quadro dessa reação, coloca, no início tem 1 mol do A2 e 0 mols da substância A. No durante, você perde X de A2 e forma 2X de A, porque a proporção é 1 para 2. No equilíbrio, quanto você tem da substância A2? 1 menos X. E da substância 2A? 2X. Aí você joga esses valores na expressão da constante de equilíbrio, iguala a expressão a 4, porque foi dado o valor de Kc, resolve a equação e descobre o valor de X. Lembrando, quem é X? X é o quanto se perdeu da substância A2. Depois que você descobrir o valor de X, aí você vai chegar no grau de dissociação. O que é grau de dissociação? É quantos por cento do seu reagente foram perdidos. Então, depois que você descobrir o valor de X, que é o quanto do seu reagente foi perdido, aí você faz um cálculo, porcentagem, onde você vai, então, calcular a porcentagem que aquele valor da substância A2 perdido corresponde ao valor inicial. Depois que você descobrir o valor de X, você saberá exatamente quanto desse 1 mol que você tem da substância A2 no início foi perdido. Você vai saber exatamente quanto. 0,1 mol, 0,2 mol. Quer dizer, esse X não pode ser um valor maior que 1, porque não tem como você perder mais do que você tinha. Esse X não pode ser também um valor negativo. Então, se você cai numa equação de segundo grau e tem 2 respostas, veja qual se encaixa na condição de existência do X. E aí, você vai, então, fazer um último cálculo. X corresponde a quantos por cento do que você tinha da substância A2 inicialmente. Isso será o grau de dissociação térmica. Você tem a substância A2, ou seja, uma substância formada de moléculas diatômicas A2, que na sua decomposição, cada molécula forma 2 átomos de A, porque afinal de contas, cada molécula tem 2 átomos da substância A. Você tem a situação inicial, você tem o durante e você tem o equilíbrio. A substância A2, você tem uma quantidade dela no começo. A substância A, você não tem nada. Quanto que você tem da substância A2 no começo? Foi dado. Você tem 1 mol da substância A2 em 1 litro. Então, a quantidade que você tem da substância A2 é igual a 1 mol. A 1 mol. E a substância A você não tem nada. Você vai perder um pouco da substância A2. Esse pouco eu vou chamar de X. Quanto que você vai ter da substância A2 no equilíbrio? 1, que é o que você tinha no começo, menos X, que é o que você perdeu. Qual a quantidade da substância A? Substância formada por átomos A, que você forma.
Aquilo que você perde de A2, você forma o dobro da substância A. Olha só, é 1 para 2. Então, se você chamou de X a quantidade perdida de moléculas de A2, você deve chamar de 2x a quantidade formada da substância A. O que você vai ter no equilíbrio da substância A? Vai ter 2x. Como é que fica a equação da constante de equilíbrio aqui? Kc é igual. Lembrando que as duas substâncias são gasosas, então você vai incluir as duas substâncias na expressão de Kc. Você terá a concentração de A elevado ao quadrado dividido pela concentração da substância A2. O exercício diz no seu enunciado que Kc vale 4. Então, substituindo agora os valores, ficamos com o seguinte. Qual a concentração da substância A? Nós sabemos que o volume é 1 litro. Então, a concentração da substância A será o número de mols 2x dividido por 1, que dá 2x. Aqui sim, o número de mols é igual à concentração, porque foi dito claramente que o volume é 1 litro. Você vai elevar 2x ao quadrado, que vai dar 4x ao quadrado. Fique atento. Você vai dividir pela concentração da substância A2, que é igual a 1 menos x dividido por 1, portanto, 1 menos x mol por litro. E agora você tem que resolver essa equação. Repare que o 1 menos x vai multiplicar com o número 4. 2x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Depois você vai deixar todos os termos de um mesmo lado e igualar a zero, vai cair numa equação de segundo grau, vai resolver a equação de segundo grau e vai obter dois valores para x. Mas tem que se lembrar, x não pode ser maior que 1, porque olha só, quem é x? X é o que se perdeu da substância A, que inicialmente você tinha 1 mol dela, então x não pode ser maior que 1. E x também não pode ser um número negativo, porque não faria sentido. Então, a condição de existência para x é que ele esteja entre 0 e 1, sem incluir o 0 e sem incluir o 1.